Vereador, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer, pela primeira vez aqui no comando do Hora Notícia, recebê-lo aqui para esse bate-papo. A honra é toda nossa em mais uma vez estarmos aqui apresentando os nossos trabalhos e também o trabalho da Câmara de Vereadores para toda a comunidade da Penha. A gente preparou uma pauta, com algumas perguntas relacionadas ao seu trabalho na Câmara de Vereadores. Inclusive, ontem tivemos sessão. O senhor apresentou um projeto ontem, projeto de lei, que diz respeito à questão de locução em lojas aqui para Itapema. O senhor pode falar um pouquinho desse projeto? Vamos lá. Na data de ontem apresentamos 5 projetos. Esse é um deles. Dentre esses 5, o projeto 7/2020, que é o projeto que vem disciplinar o serviço de locução, animação e publicidade mediante som dentro do comércio de Itapema. Não atinge a orla, não atinge os bares, tá? E também nem os estabelecimentos fechados como o shopping center. O que acontece hoje, uma grande reclamação da comunidade, é que há determinados comércios, como não há um regramento, como não há uma legislação, e tem aquele velho princípio, você só pode fazer o que a lei permite, né? Como não há uma lei, então a gente veio disciplinar. Para quê? O cidadão que tem o seu estabelecimento, se ele quer fazer um anúncio ali, ele pode fazer, desde que ele respeite o excesso de ruído, ou seja, obedeça à legislação ambiental e também coloque o som voltado para dentro do seu estabelecimento. Por quê? O seu direito termina quando começa do outro. Então nós temos que disciplinar para quê? Que vivemos um ambiente social, todo mundo tem o direito de buscar a sua liberdade econômica, mas obedecendo a legislação. Até porque a partir do momento que passa a perturbar o vizinho, o sossego dos arredores, pode se tornar um caso de polícia. Né? E além disso é o seguinte, em especial no bairro Centro, no bairro Meia Praia e também agora no bairro Morretes, há edifícios que possuem 4 ou 5 comércios. E determinado comerciante coloca ali um som abusivo, ele prejudica toda a sua vizinhança. Chama a atenção colocando o som alto, mas eu acredito que até uma propaganda ao contrário. Né? Eu não vou entrar naquele determinado local, aquele som ali não me incomoda. Né? Então, vamos ver como é que vai ser. As leis, Pedro, elas não são definitivas, elas são dinâmicas, se ajustam conforme a sociedade vai evoluindo. Certo. Uma moção de repúdio é a primeira, o primeiro protesto em relação à estrutura da escola do Anita Garibaldi. Como é que está essa escola, o vereador? Estivemos na semana passada, acompanhado do vereador Tanaka, e também aqui já agradeço o corpo da direção da gestão da Escola Estadual Anita Garibaldi, na pessoa da diretora Sidonete, servidora pública de carreira, ao qual nos acolheu. Fizemos uma vistoria de praticamente 2 horas em todo o colégio. Presenciamos o que? A sua estrutura física, ela até está compatível. O problema é a questão estética e também possui rachaduras, os banheiros não tem mictório, os ar-condicionados, os poucos que funcionam estão danificados, fiação elétrica exposta, madeirame do telhado com problemas, em determinadas salas chove dentro e também algumas delas possuem o reboco soltando, uma até saiu o reboco do teto. Ou seja, eu estudei naquela escola em 1985 até 1993, fiz todo o meu primário, meu ginásio, iniciei o 2º grau. Eu acompanhei todo o crescimento daquela escola, que foi construída com o suor da comunidade. Fazia festas juninas de sábado, sexta, sábado e domingo. Hoje é só domingo quando tem. A comunidade ajudava, os pais dos alunos, os esposos das professoras, todo mundo pegava junto. E o Estado foi deixando, chegou a um ponto que a comunidade não suporta mais. Hoje são mais de 700 alunos que ali estudam, da 9ª série, o nosso 9º ano, até o 2º grau, e nós precisamos criar condições para que esses alunos estudem com gosto. Imagina você está estudando, o barulho do ar-condicionado, chovendo dentro da sala, cadê a concentração? Nós temos que preservar tanto a qualidade do estudo, como também a qualidade do espaço físico para os alunos e para os servidores. E essa nota de repúdio, ela deve chegar até o Estado? Essa nota de repúdio ela foi direcionada à Secretaria de Estado de Educação, aos presidentes, à Assembleia Legislativa, aos presidentes das comissões de Educação,
Direitos Humanos, Criança e Adolescente, e também ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Para quê? Para que todos eles tomem ciência da situação, porque esse repúdio não é do vereador Iagan, nem do vereador Tanaka, nem da Câmara de Vereadores, é de toda a sociedade itapemense que está indignada com o estágio que chegou à estrutura do Colégio Unita Garibaldi. Ontem também a aprovação do projeto de lei Certificação do Edifício Verde. Gostaria que o senhor explicasse aos Esse é um projeto de lei de minha autoria, é um projeto de lei que ele acompanha o dinamismo da sustentabilidade em termos de Brasil. Cidades como Salvador, Curitiba já utilizam esse instrumento. Como é que é? Ele é um instrumento optativo. O empreendedor que vai construir uma edificação comercial, multifamiliar, mista ou industrial, ele pode optar ou não em seguir a legislação da sustentabilidade que vem dar um certificado edifício verde. Foi criado um anexo com 42 situações. Por exemplo, se o empreendedor neste edifício ele colocar um aproveitamento 100% da água da chuva, se ele utilizar 80% da água dos ar-condicionados, se ele trabalhar com telhado verde, se ele trabalhar com iluminação solar, ou seja, destes 42 requisitos, se ele preencher 25%, ele recebe um certificado bronze, que lhe dá o direito de, além dos descontos do IPTU, mais 5% de desconto. Se desses 42 requisitos ele completar 50%, ele recebe um certificado prata, que lhe dá o direito de mais 10% de desconto do IPTU. Se ele completar 75% dos 42 requisitos, ele recebe o certificado ouro, que lhe concede mais 15% de desconto do IPTU. Essa certificação vale por 5 anos. Ou seja, é um projeto de lei extenso, foi estudado, trabalhamos praticamente 6 meses para elaborar esse projeto, fizemos um comparativo com algumas cidades que já utilizam, ou seja, nós temos que trazer novas tecnologias para a construção dos edifícios de Itapema. Não adianta nós apenas fazermos edifícios altos, bonitos, esteticamente, mas eles têm que ser também sustentáveis. Você vê, Pedro, um edifício aí com praticamente 1.500 metros de área. Toda essa chuva, toda essa água que cai no prédio, ela vai para onde? Né? Vai para a rua. Ou seja, essa rua asfaltada, pega a velocidade, vai na rede pluvial e vai para a praia, criar assoreamento, erosão. Então, o que nós queremos? Aproveitar esta água para quê? Um prédio deste porte tem mais de 2.000 metros de calçada, de garagem, tem uma calçada grande, poderia utilizar esta água. Então, são incentivos que nós estamos concedendo. Importante, acho que é muito importante. O projeto foi aprovado, ótimo. O trâmite dele agora vai para o Poder Executivo, que tem um determinado prazo para sancionar. Se sancionar, ele já entra em vigência. Importante, importantíssimo esse projeto. Acho que, como falou o vereador, né, realmente tem que dar essa atenção, porque todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? Não só quem mora no prédio, não só quem paga o seu IPTU, a população. Se todos os edifícios do bairro Meia Praia utilizassem 50% da sua capacidade de consumo de energia solar, não teríamos blackout na virada do ano. Que coisa boa. Interessante, muito bom esse projeto. Parabéns, o vereador. Agora, 2 pareceres de inconstitucionalidade, 2 medidas provisórias. Alteração de cargo da prefeitura e alteração na lei do IPTU sobre a data do vencimento. É isso? Isso. Na verdade, o Poder Executivo ele pode utilizar-se de um instrumento administrativo que tem força de lei chamado medida provisória. Medida provisória ela está amparada em 2 leis, o artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Itapema e o artigo 62 da Constituição Federal. O que diz? Todo momento em que o Poder Executivo sentir necessidade diante da sua urgência e relevância, ele pode editar uma medida provisória que tem força e eficácia de lei automaticamente, após publicado, e ela vigora por um determinado período. Esta medida provisória, ela foi editada essas 2 medidas provisórias, foi editada pelo Poder Executivo e ela tem que ser aprovada na Câmara para continuar os seus efeitos. O que diz a medida provisória número 32? Ela vem alterar a forma como a FACE, a Fundação do Meio Ambiente,
ela vem nomear os cargos de confiança. Hoje, a prefeita que nomeia os cargos de comissão para trabalhar na Fundação do Meio Ambiente. Esta medida provisória outorgou o poder para a Fundação do Meio Ambiente. Ou seja, mexeu na parte administrativa. O que é relevância? Relevância é um interesse público. Não há interesse público neste caso, de uma forma urgente. E o que é urgência? Se não for feito de forma imediata tal processo, ele vai causar dano para o município. Não há dano e nem prejuízo para o município, muito menos para o erário público, deixar de tramitar de uma forma normal, ou seja, o município poderia apresentar um projeto de lei, esse projeto de lei passa pelas comissões competentes e vai à votação. Não há urgência nem relevância de você alterar cargos no município por meio de medida provisória. A Comissão de Justiça, Legislação e Justiça entendeu que não há urgência e relevância, ou seja, nesse caso, se não preenche esses dois requisitos, não há o porquê de ser editado medida provisória. A comissão entendeu, desta forma, foi para o plenário, a base do governo hoje é formada por 8 vereadores, ou seja, o governo derrubou o parecer que rejeitava a medida provisória. E hoje ela se mantém. A segunda medida provisória, de número 33/2020, é a medida provisória que vem legalizar aquele decreto editado no dia 27 de dezembro de 2019, que ele alterou as datas do vencimento de IPTU e também o valor da parcela mínima para o parcelamento. O que diz a lei sancionada e publicada em 2019? Que a data de pagamento cota única de IPTU vence em 28 de fevereiro de 2020. E a prefeita editou o decreto antecipando 8 dias. Em vez de ser dia 28 de fevereiro, como diz a lei, passou para o dia 20 de fevereiro. Ela pode fazer isso? Ela pode por lei, não por decreto. Agora ela pode, porque a medida provisória foi aprovada e legalizou o decreto ilegal. E outra coisa muito importante, que atinge principalmente as pessoas mais humildes, os assalariados. A lei, nós ampliamos na lei, para que as pessoas pudessem parcelar em 10 vezes o IPTU, estimular o bom pagador, né? E diminuímos o valor da parcela, 10 UFRM, R$ 37,80. Então o cidadão que paga até R$ 400 no seu IPTU, pela lei que foi aprovada ano passado, ele poderia parcelar em 10 parcelas. Pelo decreto que a prefeita fez, ela aumentou o valor da parcela para 20 UFRMs, ou seja, o cidadão que tem o IPTU até R$ 400, pelo decreto da prefeita, ele só pode parcelar em 5 vezes. E aí a medida provisória veio dizer que o decreto se tornaria praticamente, teria efeito de lei. E aí realmente passou, e agora o cidadão que ganha, que é o assalariado e que o seu IPTU é até R$ 400, infelizmente ele só pode parcelar em 5 vezes. Certo. Bom, o vereador estava comentando aqui, inclusive antes da nossa entrevista, nosso bate-papo, que tem visitado alguns bairros, né, do nosso município. Qual foi o último que o senhor visitou? Hoje nós visitamos o bairro Meia Praia, na rua 254, na rua 270B, rua 270A e também a rua 266. Na data de ontem estivemos no bairro Jardim Praia-Mar, na rua 460 e 466. Problemas incomuns em todos os bairros da cidade. Situação caótica, lastimável da pavimentação das ruas da cidade. E nós estamos encontrando um grande problema. Em especial, essas pavimentações asfálticas que estão sendo feitas na cidade, elas demonstram que não estão sendo feitas de uma forma planejada. Por quê? Eu nunca vi disso, Pedro e amigos telespectadores. Você asfaltar uma rua, 15 dias depois de asfaltada a rua, o próprio município que mandou asfaltar a rua, o município vai lá e rasga essa rua para fazer uma boca de lobo. Aí fica aquele remendo no asfalto. Remendado. E o remendo a gente sabe que a cicatriz nunca fica igual. Então, nós inclusive somos autores de um projeto de lei que obriga o Poder Executivo a testar que a rua ela tem rede pluvial por meio de um documento assinado por um engenheiro,
antes de receber a pavimentação. Parece que está tendo uma pressa em resolver um certo problema, que é pavimentar uma rua, mas sem o devido planejamento, sem pensar num problema ainda maior. Que estão fazendo em Itapema e quero que me desmintam. São obras eleitoreiras, porque você asfaltar sem colocar tubulação pluvial, isso só tem um nome: incompetência. Não tem outra. Que nenhum cidadão em situação normal ele vai pintar a casa sem lavar a parede. Não há. Porque o dinheiro público, ele não ele é de todos. Ele não é gasto de qualquer forma. Tem que ter um certo respeito à moralidade da aplicação do recurso público. O que está acontecendo em Itapema, infelizmente, é um desses casos que estão rasgando dinheiro. É porque tem muito dinheiro. O ano passado, o excesso de arrecadação superou 20 milhões de reais. É porque tem muito dinheiro. Itapema nunca teve tanto dinheiro. Por quê? A quantidade de apartamentos, a quantidade de PTU e TBI que se paga em Itapema é fora do comum. Nós somos um oásis no meio do oceano. Todas as cidades da região, com exceção de Balneário Camboriú, que é uma potência econômica por causa do turismo, todas elas andam em cima do fio da navalha. O gestor público ele utiliza o dinheiro contando para não faltar. E aqui Itapema está sobrando. Infelizmente, não está sendo aplicado de uma forma correta. Certo. Vereador, deixa o espaço aqui para o senhor mandar aí a sua mensagem, falar com os seus eleitores, ou algo que o senhor queira acrescentar aqui no nosso bate-papo. Primeiramente, novamente, eu agradeço esse espaço que o Jornal A Hora oferece aos vereadores da cidade. Esta semana teve um colega aqui, na semana passada também teve o vereador Tanaka. É muito importante fazer esse bate-papo com a comunidade. Estamos sempre trazendo as novidades do nosso trabalho e também da Câmara de Vereadores da Itapema. Convido a todos a participarem das sessões, são todas as terças-feiras, às 19 horas. Quem por algum motivo não puder comparecer, nos acompanhe pelas redes sociais, pelo Facebook, mas é importante que você, cidadão, acompanhe o trabalho do seu vereador, do seu representante e também para saber o que está acontecendo, não só no meio político, mas digo mais, tudo passa pela política. Quem não gosta da política, infelizmente, é governado por quem gosta. Então eu convido a todos a participarem da política. Vereador, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade.